Hoje a ideia é a gente bater papo, é conversar. E conversar mesmo, sim, de coração aberto, sabe? A gente vai falar um pouquinho da comunicação entre as 5 gerações e o que isso significa. Vocês já pararam para pensar que hoje, no dia a dia, a gente tem... Na verdade, nós temos 6 gerações vivas ou vivendo o tempo todo nas nossas casas, nas nossas empresas. Mas nas nossas empresas são 5, então por isso que eu mirei em 5 hoje, tá? Nós estamos em 6 gerações e nós vamos passar um pouquinho por elas. E a ideia é trazer, dar nomes, encontrar ferramentas dentro da gente para a gente conseguir melhorar as conversas. Comunicação nada mais é porque realmente a gente ter essa conversa, né, facilitada. Não é o que eu falo, mas é o que o outro ouve. Então, tem muita gente falando. Mas será que tem alguém ouvindo? Será que a gente está conversando uns com os outros, esperando a nossa vez de responder? Ou será que a gente está ouvindo? Então, esse papo é sobre isso. E aí, eu queria afirmar com vocês 5 compromissos para essa manhã. Primeira coisa, silenciar o celular. Então, não precisa desligar. A gente está num mundo hoje que não dá para desligar o celular. E eu nem quero isso de vocês. Se em algum momento eu perceber que tem alguma coisa que eu preciso que vocês olhem para cá, eu vou chamar atenção. Gente, presta atenção aqui. E aí a gente olha. Mas do restante, está tudo bem. A gente vive conectado, eu não vou pedir para vocês não se conectarem. Então, só silencie, para a gente não perder a linha de raciocínio se alguém ligar, alguma coisa assim. Segundo compromisso. Eu queria que vocês se apresentassem para as pessoas ao lado de vocês. A ideia é que, às vezes, a gente está com alguém do lado que a gente conhece, mas do outro não. Mas assim, oi, eu sou a Giletim, tudo bem? Você é a Josi, prazer, Josi. Eu sou a Giletim, você? Oi, Gleice, seja muito bem-vinda. Se apresentem mesmo, vocês sabem o nome da pessoa que está do ladinho de vocês? Aí. É isso. É sobre isso. A gente fez esse evento e preparou esse núcleo de mulheres que é para fazer isso. É para a gente gerar. A gente tende a ir para a mesma rodinha, conversar com as pessoas que a gente já conhece. Aí você olha para a cara da outra e fala assim, não sei se eu sou bem-vinda, aí eu vou ficar aqui no meu canto mesmo, que eu não quero atrapalhar. Então não, é para isso, é para a gente se conectar, tá? E que nessa hora, quando a gente se abre para conhecer o outro, que vocês mantenham essa abertura também para a gente levar para esse papo. Nada é mais importante do que o aqui e o agora. Nada é, tá? A gente vive um mundo hoje de muita coisa acontecendo, onde a gente está o tempo todo no futuro. A gente está pensando o que a gente vai fazer na hora que a gente sair daqui, no filho que ficou em casa, no marido, ou na programação da noite, ou naquilo que você deixou de fazer, principalmente nós mulheres. Homem desconecta, meu bem. Homem não sabe o que vai acontecer, se tem comida para o jantar, o que tem na geladeira. Mas a gente não. A gente vive muitos mundos na cabeça da gente o tempo todo. Então, deixa eu falar um pouquinho, porque na real, a gente não vai conseguir resolver nada daquilo nessa próxima 1 hora mesmo. Então, se esse pensamento começar a voltar, respira fundo, fala, mas daqui a pouco eu volto para você. E se conecte com o que está acontecendo aqui, com essas mulheres, com o que a gente vai conversar, tá bom? Quarta coisa que eu vou fazer junto com vocês é respirar. Respire profundamente. Solta, mais uma. Gente, é sério, tem que respirar, a gente não respirar, não é? Terceira vez. Você sabe que no momento de uma crise minha, num momento muito difícil da minha vida, eu tinha um mentor que me ajudava a reorganizar os pensamentos. E eu liguei para ele no meio de uma crise de pânico. E ele me falou isso, respira. Respira. Eu tenho que tatuado aqui, ele falou, ele não vai dar para ver, mas só respira. Só respira. E ele disse uma coisa maravilhosa, que é assim, você não sabe se você tem um outro respirar. Tudo que nós temos é esse momento.
Respira. O próximo respirar, talvez a gente não vai estar aqui para ver. Quando bata, você vai assim, toca um meteoro, pode... Você não sabe, a única coisa que a gente tem é o respirar. Por que a gente está tão desesperado? Por que a gente está tão correndo, está tão desesperado, está tão atribulado de coisas? Então, volta para o respirar. Esse é meu exercício diário. E toda vez que eu estou tensa, que eu estou mudando minha frequência, que eu percebo que eu estou entrando em estado de estresse, respira. E aí a gente vai reposicionando a frequência e começa de novo. Hoje foi assim, teve um momento em que eu sumi ali, que a gente chegou, correu, organizou tudo. E aí, na hora que estava tudo pronto, eu percebi que eu estava... Subi, respirei umas 10 vezes, pronto, desci outra. Olha, pronto, tudo bem, bom dia. Passou, tá tudo certo. Temos esse momento presente neles aqui. E a última coisa, se abram para ouvir. Quando a gente vai para as conversas, a gente faz muito isso que eu falei, né, cedo. A gente ouve o outro querendo responder. A gente fica esperando a nossa mente falar, sabe? Agora, ele vai falar isso, eu já sei que eu vou responder aqui para isso. Parece que a gente está tentando ganhar alguma coisa o tempo todo, todas as conversas, todos os debates. E aí, se a gente está fazendo isso, cara, você já sabe o que você vai responder e você parou de ouvir a outra pessoa. Se você sabe o que você vai responder, você já tem esse conhecimento na sua mente, não é? Como que interromper a outra pessoa vai te trazer alguma coisa mais positiva do que a possibilidade do que aquela pessoa tem para te dizer? Então, se abram para isso. Se abram para ouvir, porque aí, de repente, pode te surpreender com alguma coisa. Ou, de repente, até aquilo que a pessoa está falando, você já sabe mesmo. Mas quando você ouve, puxa uma gavetinha lá dentro da sua mente e traz à tona um insight. Que você fala, nossa, eureka, era isso que estava na minha cabeça, eu não estava lembrando, eu estava conseguindo conectar. Então, se abram para ouvir. Esses são os 5 compromissos. Sobre essa palestra, não é uma rota certa de destino, como vocês vão agir com as gerações. A resposta sobre a geração Z, X, Y, não tem uma rota. É uma jornada, é um caminho que eu quero convidar vocês a fazer, principalmente para dentro de nós. O que a gente começou a fazer agora? Mudar a frequência, respirar, se abrir para ouvir. Quando a gente faz isso, a gente começa a abrir dentro da gente espaço para outras coisas acontecerem. E é sobre isso, é sobre a gente. Não tem como a gente mudar o mundo se a gente não começar mudando o nosso mundo interior. Não tem como a gente conversar com os outros se a gente não se conhece. Não tem como. Então a proposta é mudar um pouquinho da gente hoje. Nem que seja sair daqui agora eu vou lembrar que eu tenho que respirar. Tá tudo bem. Se for isso, eu sei que a longo prazo já vai fazer uma diferença tremenda no estresse da vida de vocês. E é sobre isso. Pedir, claro, né, gente? Um biscoito. Se vocês forem postar, marca. Porque eu quero ver, e tem muita mulher aqui que eu ainda não tenho nas redes sociais, então assim a chance de eu encontrar vocês e segui-las também, tá bom? Deixa eu fazer o... Gabriel, solta ali para eu não perder o tapete. Obrigada, meu querido. E traz minha água, que tá aí. Excelente. Então, eu tô lá em todas as redes sociais, @gibetim. Tá fácil. É só me marcar lá que daí eu já adiciono vocês também. Quem eu sou? Eu sou comunicóloga, diretora da STV, coordenadora de comunicação AgroSelection, sócia da VB8 Casa Criativa, co-founder Monstru. E aí tem mais um monte de coisas aqui que não precisa, né, medo? Vou definir, que não faz sentido. Isso aqui é que eu estudei, é minha trajetória de carreira. E que, na verdade, é o currículo, é o papel, que a gente pode colocar qualquer coisa lá, que ele é assim, né? Então isso diz muito pouco sobre quem eu sou. Mas... quem eu sou um contexto, uma bagagem de 42 anos de coisa. Então tem muita coisa de quem eu sou. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, de uma família barulhenta, que adora se ver e quando combina um almoço, vira uma ceia, que a gente começa às 11 da manhã e termina meia-noite, com as crianças dormindo ao lado e todo mundo assim, a conversa vai longe. Eu sou filha da dona Cristina, mãe da Vitória, minha irmã, melhor amiga da Gisele. Está aqui minha filha já tem 24 anos.
Então já tem aí muita coisa na trajetória. Mãe de gatos, né? Mãe de pet, tutora de pet, né? Mãe de pet é relativo. Sócia do Jean há 15 anos, já é meu sócio em 2008, há 15 anos aqui em Goiânia eu cheguei em menos de 2 anos. Então, sou uma pessoa cheia de tatuagem, que adora praia. Se vocês quiserem encontrar alguma coisa que eu não vou negar, ele chama pra praia, ele pode chamar que eu vou. Amo viajar e conhecer o mundo. Ano passado realizei um dos meus sonhos, que era ir para a Grécia, passei por lá. Estou sempre aprendendo alguma coisa, me conectando com quem eu sou. Então, yoga faz parte da minha vida. Jornalista, namorada do Francisco, mais recentemente, madrinha de Martinha. Era uma coisa que eu achava que eu nunca ia ser madrinha de alguém. Porque eu falo assim, ninguém em sã consciência vai dar uma criança para família. Mas aí você tem um sócio mais doido que eu, aí ele achou que era uma boa ideia. Então, madrinha de Martina, alguém que ama comer bem. Então, estou sempre, se tiver dica de gastronomia, pode me mandar, que eu vou comer de tudo. Assim, de morela a realmente qualquer coisa que se eu não comer, porque não passou na minha frente. Cara, eu quero provar, eu quero conhecer as coisas, eu quero saber o sabor que tem. Pode ser que eu não repita, mas que eu vou provar, eu vou provar, entendeu? Então, assim, hoje tem um queijinho aqui, né, maravilhoso. Queijinho da Carol, produtora, ela trouxe o queijo que ela fez. Aí eu falei, ai, Carol, não sei se eu faço, vai que faz. Um pedacinho não vai te fazer mal, essa faz que já tá quebrada. Tá aqui, então vamos comer. Imagina, gente, tá na minha frente, eu vou provar. Eu tenho essa sede de viver. Mas isso aqui é o que a gente posta na internet, né? É o que a gente gosta de falar para as pessoas. A gente escolhe as melhores fotos, os melhores ângulos. E aí, fora da internet? Fora da internet vocês também? Como que a gente está comunicando fora da internet? Então, fora da internet, a gente é mais uma porrada de coisa. Tem mais muita coisa que a gente não conta para todo mundo. Então, sim, eu sou uma mulher de 42 anos, com uma filha de 24, que se você fizer as contas, tem uma gravidez na adolescência. É bonito a gente falar que a gente tem uma filha adulta, né? Mas ninguém fala, então, se os perrengues que eu passei nessa gravidez na adolescência. Então, hoje eu sou sócia de várias empresas, inclusive do núcleo de comunicação daqui. Mas eu quebrei. Em 2015, eu não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. Um belo dia eu fui levar na minha mãe e minha irmã vira e fala assim, sabe aquela coisa de passar o dinheiro assim? Eu tirei um dinheiro no banco hoje e fica aí para você. Do nada, assim, tá? Porque ela sabia que ela estava passando. E foi abençoada, porque no dia seguinte eu não tinha dinheiro para aquela gasolina. E aquele dinheiro que eu botei a gasolina me levou para uma reunião que eu fechei uma conta maravilhosa, que foram meus filhos por 5 anos e consegui me erguer. Então, eu sou uma pessoa que depois dos 30 anos eu adquiri uma doença autoimune. E que eu convivo todos os dias com dor. Nesse momento, eu estou aqui, eu consigo enumerar umas 8 coisas que estão doendo. Mas a gente está aqui. E é assim. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós somos vocês, cada um de vocês tem as suas dores, as suas vulnerabilidades, passou os seus perrengues e sabe o quanto é complexo ser quem somos. Quando eu faço essa viagem com vocês e estou me colocando aqui na frente para falar disso, é para que vocês também pensem nos perrengues que vocês passaram e na complexidade de ser vocês. Porque para a gente se comunicar com os outros, a gente precisa fazer essa viagem. A gente precisa olhar para a gente e conseguir entender que tem um outro ser ali tão complexo quanto eu. Eu amo ler Clarice Lispector. Eu amo ler Clarice. E em alguns momentos eu tenho que parar, porque eu falo assim, meu Deus, para ela escrever tudo isso, ela observou dentro dela aquele monte de sentimentos. A gente só fala daquilo que a gente sabe, a gente só reconhece no outro aquilo que a gente já reconheceu na gente. Então, essa viagem tem que ser dentro da gente mesmo, tá? Mas vamos falar de contexto. Se a gente está pensando em gerações, por que a gente está optando por falar de geração e a gente divide sobre gerações em comunicação, em antropologia? A gente estuda as pessoas meio que tentando formatá-las em grupos. E como que a gente faz esses grupos? De acordo com o contexto histórico daquele momento. Pessoas que viveram algumas coisas específicas e aquilo ali vai
transformando suas formas de comunicar e de se comportar. Então, esse aqui é o meu contexto. Eu sou nascida em 81, sou uma millennial, sou uma mãe de uma geração Z, filha de geração X, convivendo hoje com 6 gerações. Eu tenho minhas sobrinhas que são alfa, tenho amigos e parentes de baby boomers e de da geração silenciosa, que nós vamos ver isso agora. Então, esse aqui é o meu contexto. E aí a gente tem que entender algumas coisas. Como foi o contexto de cada um de vocês? O que estava acontecendo quando vocês estavam se formando? Quais foram os medos? Quais foram as coisas que vocês consumiram? Tudo isso tem significados, tá? E tudo isso tem um pacote de coisas. Então é assim que a gente usa para estudar e para entender comportamentos. Aqui estão todas as 6 gerações hoje. Começando da geração silenciosa, nascida ali entre 1920 e 1945, fica essa geração silenciosa. Ela é a geração que viveu a guerra, sabe? Então, faltou muita coisa para eles se silenciarem, eles só sobreviveram. Depois disso vieram os baby boomers, nascidos em 46 a 64. Alguns de vocês, acho que a gente não tem nenhum baby boomer hoje aqui, mas vocês vão ver que vários de muitos de nós estão nessa fase. Geração X, nascidos entre 65 e 80. Millennials, sou o Y, 81 a 96, eu sou do comecinho do Millennials. Geração Z, entre 97 e 2010. E a geração Alpha, que é essa geração que está chegando daí após 2010. Essa geração Alpha, a gente não vai entrar muito nela ainda porque ainda é muito recente. Só a garotadinha, que ainda a gente está entendendo o que vai ser deles. A gente ainda está tentando aprender mais sobre a Z. Vamos começar do começo. Geração silenciosa, nossos antepassados aí, nossos avós, alguns pais. Bem-vindas, bem-vindas. A gente tem medo, cadeira, fiquem à vontade, tá bom? Tem lugares aqui na frente, se vocês quiserem chegar. Na geração silenciosa, então, por que é geração silenciosa? Eles vivenciaram a guerra. Então, imagina você viver uma Segunda Guerra Mundial, medo de bomba atômica, faltando coisas. Tinha muito pouco recurso e eles tinham que sobreviver, eles tinham que viver. Então, era até um dos slogans aí, era todos lutando juntos, lado a lado, protestantes, católicos, judeus. Então, assim, não tem espaço para opinião. Eles tinham que viver, eles tinham que sobreviver. Quem estava nos países que estavam em guerra, sobrevivência, e quem não estava, o mundo todo observando aquilo calado. Porque isso pode acabar com o mundo, essa guerra pode acabar com o mundo. Então, era um momento de muita tensão. Eles foram resilientes, aprenderam a viver com muito pouco. E aí, coisas que a gente vai ver com frequência, de gerações silenciosas, pensem aí, os pais, avós dessa geração, é que isso é luxo, isso é frescura. No meu tempo não tinha nada disso. A gente comprava o arroz, lá era para semana, era um negocinho. E o que a gente vive hoje, às vezes, é frescura para eles. Então, por quê? Porque eles passaram por essa fase. E eles não tinham, se reprimiram. Não sabem nem nomear as emoções que eles sentem. Porque eles precisaram reprimir as emoções. Você fala sobre isso. São silenciosos. Depois que a guerra acabou, na época da guerra diminuiu muito a natalidade. Quando a guerra acabou, o que aconteceu? Explosão de bebês. Então, os baby boomers. Gente, o mundo não vai acabar, a gente está vivo. Então, vamos botar a criança nesse mundão aí de Deus. E aí, essas pessoas que passaram por muita depressão, tiveram e falaram assim, não, vamos dar pouco de liberdade para essas crianças. Então, somos filhos desse pós-guerra. E aí a gente vem com muito mais liberdade, é onde os hippies surgiram. E os hippies trouxeram uma coisa maravilhosa, que é gostar de ser jovem. Porque anterior a isso, vocês imaginam a estrutura familiar como era? Complexa, né? Ninguém gostava, eram pais austeros. Então as pessoas queriam logo ser adultos para viver a sua vida e sair de casa. Quando a gente recebe essa geração dos hippies, eles são as primeiras gerações, as primeiras pessoas que gostam de ser jovens.
Eles gostavam de ser jovens, o paz e amor, as festas, os grandes festivais. Então, teve isso. O que aconteceu, era até legal a coisa do hippie, mas eles fumaram demais. Eu acho que atrapalhou um pouco o desenvolvimento desse paz e amor, que teria sido bom para a sociedade. Mas uma coisa curiosa que aconteceu é que a sociedade de consumo adotou o movimento hippie como parte da moda. E quando virou moda o ser hippie, teve o esvaziamento do ativismo hippie mesmo. Tá? São coisas para a gente entender por que isso aconteceu. Dentro dos baby boomers, o importante era ser. Então, eu quero ser livre, eu quero ser quem eu quiser, eu quero ser... O ser era importante. O que a pessoa queria ser, tá? Aí, logo depois, geração X. Estão vendo que a geração X ali nasceu na década de 70, né? Cresceu acompanhando um pouco dessa explosão do dance, das danceterias, final desse movimento hippie. Aí também pegou televisão. Aqui é a hora que surge, que a televisão realmente estava em todas as casas, e aí que surgem as marcas. Que é a primeira vez que as pessoas começaram a consumir marcas. BMW surgiu nessa época, foi uma explosão. E aí passou a ser o ter, o ostentar, a calça Lee, o tênis All-Star, o carro, a moto, o ter passou a fazer parte da nossa vida. Que antes disso, vocês lembram que faltava tudo, né? A gente não tinha marca, não tinha muita coisa. Então, quando a gente começou a ter opções de consumo, a gente passou a querer ter as coisas. E ostentar, né, também pode fazer parte da nossa vida. Ter para ostentar, para mostrar que eu conquistei. E a geração anterior, então, baby boomers, hippies. Essa geração são os yuppies. Que significa yuppie? Basicamente, eram os jovens operários ou trabalhadores urbanos. Antes disso, a gente não tinha tantas indústrias, tanto comércio, tantas empresas nas cidades. Então, muita gente era do campo, ou, enfim, em cidades mescladas, passou a ter aquela invasão para as cidades. E aí, tem Lobo de Wall Street, tem Balas de Sábado à Noite. São filmes legais da gente assistir, para a gente vai entender esse movimento da ostentação, de ganhar dinheiro, de bolsa de valores, de outras formas de ter, né? Então, isso é bem legal. Depois da geração X, Millennials. A geração dos Millennials, cara, assim, a década de 90 foi meio caótica. Foi a década mais esquisita da história. Quem cresceu nos anos 90 sabe um pouco disso. Que a gente, assim, é impressionante quando a gente via a Xuxa fazendo piadas, falando obscenidades no programa infantil. Agora a gente estava falando do reinado da Xuxa, tá tendo minissérie e tudo, tá causando... Mas se a gente foi parar para ver uns vídeos daquela época, a gente falou, meu Deus, a gente cresceu assim. As músicas eram maravilhosas. O programa infantil e um grupo cantar Eu fui da mamãe. E a gente assim, esse funk é horrível. Na minha época não tinha isso. Mas a gente estava descendo no boquinho da garrafa. Quem nunca, né, que atira a primeira pedra. Mas a década de 90 foi um negócio muito doido. Eu cresci assistindo em Bozo. E depois eu descobri que ele trabalhava muito cheirado, o que explica muita coisa. Era um palhaço muito drogado. Explica muita coisa do que ele fazia no programa. A gente achava normal. Então é uma coisa meio louca mesmo. Mas ela não é linear. Mas também ela trouxe o começo da digitalização. Então, explosão de videogames. A gente passou por N coisas muito rapidamente. Da fita, do cassete, do LP, fita, CD, DVD. Gente, foi muito rápido. Vocês lembram disso? Para pensar. A gente nem não faz mais parte do nosso dia a dia, a gente não tem noção. Mas eu me lembro do meu aniversário de 11 anos, o quanto eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe, porque eu queria um rádio duplo deck. Porque eu conseguia fazer as minhas fitas. A gente pegava a fita dos amigos emprestados e conseguia gravar a Cândida gravar. Não é? A gente fazia as nossas fitas cassetes para poder com as nossas seleções. Cara, que mundo foi esse que a gente não viu hoje? É completamente doido, assim. E foi muito rápido, porque a transição do cassete
para o CD, do CD para o DVD, do DVD para o iPod, para o digital, para o que a gente tem hoje, foi assim. Foi uma passagem, foi um piscar em toda a nossa evolução. Foi muito rápida essa evolução. E a gente aprendeu a conviver com isso muito rapidamente. Então, a nossa geração que viveu... Estou falando a nossa, eu sei que tem mais novos e um pouquinho mais velhos aqui, mas quase todo mundo aqui viveu os anos 90. Então, viveu isso. E a gente precisou se adaptar muito rapidamente, aprender muitas coisas muito rapidamente. A gente viu esse mundo mudando. E a gente teve que aprender a usar o computador. Que eu me lembro que quando eu comecei a escrever, tinha aula de datilografia. As meninas estagiárias não sabem o que é uma aula de datilografia. Ah lá, ainda eu fiz. Não, e a gente tinha certificado, tinha que datilografar não sei quantos caracteres por minuto. Era um negócio impressionante. Então, assim, olha como foi rápida a evolução e a gente aderiu à tecnologia nessa década. Os millennials, a gente fala que é a geração sanduichada. Por quê? A gente cresceu sobre uma guarda ali de um modelo de informação, que nós vamos falar disso, e aí a gente viu o mundo mudar, assim, muito rapidamente. Então, nós ficamos no meio disso. A gente se adaptou, mais ou menos, às tecnologias que foram chegando. Então, a gente ficou meio sanduichado. E aí, nessa fase, quando a gente começa a ter celular, quando a gente começa a ter rede social, internet, muda a nossa chave. Não é mais ter, é parecer. Então, eu vi um professor, depois eu até cito, eu fiquei numa palestra, e ele faz essa analogia. Ele fala assim, na década de 80, quando você queria fechar grandes negócios, você tinha que ter a BMW, você tinha que ter o Rolex, você tinha que ter a casa na praia para você levar as pessoas. Na década de 90, isso começou a mudar, porque você podia fazer um leasing de uma BMW. Você tinha acesso a um Rolex, uma réplica, porque não é falso, né? É réplica. A réplica do Rolex, que parecia exatamente igual, mas você tinha que parecer. Tanto é que tem uma explosão de produtos falsificados também, que não tem explosão de marca, também tem explosão de réplicas de produtos falsificados. Então, parecer. E aí, fazer as fotos na casa da praia do amigo já é o suficiente. Eu pareço ter. Então, a gente inverte um pouquinho as coisas. E aí chega a geração Z, que é a geração aí pós-96. Essa geração já nasce digital. Então, por quê? Na virada, vamos considerar anos 2000, né, essa virada de tecnologia, porque isso a gente já tinha internet, mas ainda era aquele acesso difícil do computador, só logado ali, tinha aquele barulho chato típico. Não sei se vocês lembram disso, para conectar na internet, mas era mais difícil. A gente não tinha muitos sites, ainda estava começando a engatinhar. A partir dos anos 2000, isso mudou drasticamente. E essa geração que começa a nascer em 96, já chega numa fase digital. Já chega para a vida, a hora que ela está começando a escrever, tem computador em casa. Então, eu me lembro da minha filha nesse momento, Vitória nasceu em 98, a minha filha nesse momento, que ela estava aprendendo a ler e escrever, aí ela ia para o computador e ela pensava como que escrevia a palavra, aí ela tinha que caçar as letrinhas no computador, mas era esse começo de vida. Então, assim, eles começaram a vida deles todas, já tendo acesso digital, já tendo acesso a celular, já tendo acesso a computador, a internet, onde você navega e tem tudo que você precisa. Então, alfabetizados digitalmente, eles não conhecem um mundo sem internet. Não adianta a gente falar assim, sim, ele não sabe computador, sim, ele não sabe celular, né? Porque do computador eles nem meia do computador, eu não sei o que está jogando. Esse menino não sabe celular. Esse é o mundo dele. Ele conheceu o mundo assim. Não adianta a gente achar que vai mudar, tá? Então, não tem como não dá para voltar atrás. Não tem regressão nessa parte. O que a gente vai fazer é encontrar boas práticas, mas regredir não vai. A agenda do século XXI é uma agenda horizontal. Essa garotada
nasce e tem acesso à informação de uma forma completamente diferente do que nós tivemos e fomos criados. Isso também muda a nossa plástica cerebral, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, mas muda tudo. E aí o importante é aparecer. Eu tenho um celular, eu tenho 25 redes sociais diferentes, eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar que eu existo virtualmente. Eu tenho falado muito isso aqui para os nossos sócios, para as pessoas com quem a gente trabalha fazendo estratégia digital. Se você não existe digitalmente, você não existe. Não existe. Para esse mundo hoje que a gente vive, você não existe. Só, mas eu quero me preservar e tal. Tá tudo certo. Você está digital? Você tem um LinkedIn, você tem uma página contando quem é você? Minimamente. Se eu fizer uma busca no Google, eu tenho que te achar. Se eu não te achar quando estiver no Google, que o Google não me der pelo menos umas 3 lâminas ali de coisa, você não existe. Não interessa. A garotada que está chegando para o mercado de trabalho só reconhece se você estiver online digital. Ah, mas eu não quero postar nas redes sociais. Então tudo bem, encontre uma estratégia, tá? Você fala comigo, fala com a Ângela, que vai também trabalha com isso, né? Ele vai bolar uma estratégia para você, tá? Faz com Cândida, faz assessoria, mas assim, prepare-se para estar digital. Não existe digital, não tem vida. O importante é aparecer. Então, apareça. Vocês se identificaram? Quais gerações vocês são? Eu sou millennial. Vamos começar. Silenciosa não tem ninguém aqui, né? Não. Baby boomer. Também não. X. Aí eu tenho uma... Você não é X, não, ok? Não, você é millennial. Olha lá. Millennial. Eu sou millennial. A maioria acho que é millennial. É. Z. Tem umas 4 ou 5 vezes. Muito bem. Então, assim, a gente vai ver isso acontecendo, a gente vai falar muito disso, e se vocês tiverem dúvidas, no final a gente tira todas as dúvidas e faz todas as colocações. Mas vejam que vai ver se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando, tá? Se vocês identificam. Esses dias, meu sócio, o Jean, me trouxe esse apontamento. Ele está coordenando um dos maiores colégios do interior paulista americano, faz sua coordenação de comunicação lá, então ele está o tempo todo no meio da garotada fazendo esse estudo. E aí ele trouxe isso, ele falou assim, não é mais sobre aparecer, é sobre parecer um ser. Olha que profundo isso, nós não somos seres? Somos, né? Mas se a gente quiser voltar aqui fazendo essa análise silenciosa, quieto, lá, reprimido, não sabe falar fazer as emoções. Baby boomer, começa então essa explosão de coisas. X, ostentação, curtir e tal. Millennial, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa vida? Que eu tô aqui. Os millennials a gente é os mais perdidos, tá? É real. E nós estamos numa fase mais perdida ainda, porque assim, o mundo mudou bem na minha vez e eu tenho que agora lidar com isso. Então, é a gente que está na maior parte das frentes de trabalho, mas a gente está ainda lidando com isso. Z, que chega totalmente digital, fazendo tudo, e a Alfa que está chegando aí também vai ser diferente. Mas assim, qual é a pauta agora? A gente precisa parecer um ser, gente. Pensa nisso. A gente precisa mostrar, nós não estamos mais, não é só sobre aparecer. É sobre mostrar que eu faço yoga, que eu sou um ser e está buscando a iluminação. É mostrar que eu gosto de comer, então eu sou um ser que gosta de gastronomia. Nós somos seres ativistas, seres lidando com a maternidade, seres curtindo a noite na balada, mas nós somos seres. A gente tem que mostrar a nossa realidade, nosso dia a dia. A gente não tem que mostrar a realidade. Mas a realidade, ainda não sei se a gente mostra, né? Não mostra. Porque daí que a gente assim, não, vou lá mostrar a cara aqui, bota um cílios. Então,
Não é assim que funciona. Então, assim, nós estamos parecendo um ser, tá? Não é exatamente sobre ser, é parecer um ser. Então, a gente precisa se sentir humano e se conectar. Pode ir, Rafa. Esse é o Dr. Dado Schneider. O Dr. Dado, ele é doutor, pós-doc da PUC, e estudamos vários nomes de estudo de gerações. Eu lembro dessa fonte muito, eu estudo muitas coisas que ele fala. E aí essa frase eu acho maravilhosa, que a internet trouxe um grande tipote para as gerações. O que é isso? Vamos pensar, antes de internet, a gente fazia as coisas de um jeito. Pós-internet é como se abrisse um portal aqui, assim, e a gente faz um tipote. Assistindo Minority Report, se tem aquela água, a gente fez isso, cara. Abriu um portal, a gente pulou para dentro dele e mudou tudo. Mudou tudo. E se não mudou, tá mudando. Então, assim, é um tipote. Antes de internet, pós-internet. É uma mudança extremamente radical, tá? Então, as gerações passaram por isso. Que gerações? A nossa, principalmente, que precisou se adaptar. A geração Z, que já nasceu desse outro lado, desse portal. A geração Alpha, então, o espaço. Então, assim, tem um tipote de comportamento de coisas. A gente já não aceita mais coisas que a gente aceitava com tranquilidade. Alguém lembra do livro da carta? Alguém lembra de ficha de orelhão? Cara, não existe mais. É um negócio absurdo. Então, assim, a tipote não existe mais. É outro universo. Hoje, se a pessoa não te responde no WhatsApp, eu acabei de fazer isso. Eu estava aqui com vocês, daqui a pouco eu tinha 5 ligações de uma pessoa que não é a gente, sabe? E vai fazer um trabalho na segunda-feira, mas eu não gostei quando a gente performa escondido, sabe? Então, assim, é um grande tipote. Mudou completamente a nossa forma de comunicar e de se comportar. Então, a gente tem que pensar nisso. E o que esse tipote fez? Separou as gerações por comportamento. Então, se a gente pensar antes da internet, nós tínhamos toda uma comunicação sendo vertical. E hoje nós temos uma comunicação sendo feita horizontalmente. E quando eu falo comunicação, é tudo que a gente fala, consome, vê, assiste, ouve, tá? É horizontal. Como, Gi? Vou explicar para vocês. Qual era a agenda do século XX? Vertical. Os mais velhos estavam no topo do poder, estavam no topo da sabedoria. A gente tinha informação de pouquíssimos veículos de imprensa. A gente tinha informação dos professores em sala de aula. Eles detinham a informação no todo. E a gente estava aqui embaixo recebendo. E aí a gente tinha que obedecer, não é assim? Quando pensem vocês na educação que nós recebemos, você não tem aquela sensação de ser do dedinho do mais velho ali, ó, aqui, ó. Quando um burro mais velho fala, a outra bate a orelha, né? Quieto. Então era vertical. Como que você subia nesse vertical? Você tinha que ir ganhando idade. Você era muito novo, você não sabe nada da vida. O que você está falando? Vejam se vocês reconhecem isso no dia a dia. Comportamentos que a gente ainda repete. Os mais velhos repetem isso com frequência com a gente. A gente vai fazer um pouquinho menos, mas a gente ainda repete. Então, essa hierarquia era respeitada, né? Então, eu tenho coisas assim que eu carrego. Eu nunca, se tem uma pessoa mais velha, eu vou entrar no carro, a pessoa mais velha vai na frente, eu vou aqui atrás. Se tem uma pessoa mais velha, o lugar é dele. Se ele vai falar, eu vou ouvir. A gente traz isso pra gente. A gente cresceu nessa hierarquia de respeito aos mais velhos, daquilo que eles sabem. Nem sim, ser mais velho significa ser mais sábio, mas a gente, primeiro, a gente dá traz isso para frente, depois a gente entende se é ou não é. Processos de aprendizados, lentos e seculares, gente do céu, ir na biblioteca, procurar 5 livros para conseguir achar 2 frases que você tinha que fazer na folha de almoço e entregar escrito. É absurdo isso para essa geração que chegou. Absurdo. Você não tem a possibilidade deles fazerem isso. Então, assim, a gente tinha... Quando eu falo do processo lento e secular, se a gente fizesse, a gente tirou alguém de 1700 e jogou aqui nesse mundo, no meio de uma avenida, ele vai falar, meu Deus, o que é isso? Se apresentar um carro, que máquina louca é essa que vocês criaram? Uma pessoa de 1700, se vier para cá numa máquina do tempo,
ela vai ficar completamente perdida, ela não reconhece nada, celular, carro, avenida, prédio. Joga ela dentro de uma sala de aula, do reconhece. As escolas são as mesmas, do mesmo jeito que era há 300 anos atrás. Tá? Então a gente passou por isso. Aí a gente fica assim. Na minha época eu tive que ler não sei quantos livros. Na minha época eu tinha lição de casa para fazer. Na minha época, gente, velho, chato. Vocês são novos, vocês não podem ser chatos desse jeito, tá? Na nossa época as coisas eram diferentes. A Fabíola está aqui assim, a Fabíola professora, acadêmica. Seus alunos hoje não te demandam outras 300 coisas. O professor em sala de aula, eu sinto muito. É um momento muito difícil para o professor, porque a estrutura é desse jeito, mas como alunos em sala de aula já são de monte de gente. Então, assim, são os alunos em sala de aula? Não. Os nossos estagiários, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos futuros chefes já fizeram o T-Profit e a gente não. A agenda do século XXI. Então vamos falar do que a gente está vivendo. Gente, ano 2000 faz tempo já que foi, viu? A gente ainda fica pensando, nossa, eu medo que a gente tinha na virada do ano 2000. Foi isso daí que nós estamos em que ano? Bem, desde 3, né? Isso para 24. Então, assim, essa agenda está aí, aposta, não volta atrás. Qual que é a agenda do século XXI? Muitos saberes distintos. O mundo está no celular. Se eu falar para vocês hoje que eu preciso de uma receita de bolo de cenoura, você vai pegar o caderno de receita que a sua mãe fez, ou você vai para a internet, para o YouTube, procurar 25, e rapidamente você vê 5 receitas diferentes, escolhe a melhor para você, que é aquilo que você queria, no modo 1.5, claro. E aí você faz a receita de bolo de cenoura. Ou você vai para o iFood e pede um bolo de cenoura. Olha como mudou. Então, assim, temos muitos saberes. Eu não ligo mais para minha mãe e falo, mãe, como é que a senhora fazia? Porque, ó, ligar isso aqui é muito velho. Gente, isso aqui já entregou minha idade mesmo. Tem que ligar assim, né? Eu não ligo mais para minha mãe. Eu não ligo mais para minha mãe. Mãe, como que você sabe fazer isso? Não faz isso. O máximo que você vai fazer é mandar um áudio e falar, mãe, aquele bolo de cenoura que sabe de qual que era mesmo, um segredinho lá? No máximo. Então, assim, mudou. Tem muitos saberes. A gente vai acessar muitas coisas. Minha filha cozinha muito bem. E aí, meu namorado foi cancela. Então, assim, nossa, a Sabrina cozinha muito bem. Ela atendeu com você. Claro que não. Óbvio que não. Eu não tenho metade de habilidade. Eu sou boa de comer, não sou boa de fazer. Mas ela aprendeu onde? YouTube. YouTube, Masterchef, receitas. Domina, é maravilhoso. Então, tem muitos saberes. E tem um jeito muito mais legal e mais rápido de aprender do que a gente tinha. Não adianta a gente querer fazer com que eles passem pelo mesmo que a gente passou, tá? E a gente também precisa aprender a adquirir esses saberes que estão postos aí pra gente. Muita informação on demand. Então, eu tinha que ir até a biblioteca, tinha que esperar a biblioteca abrir. Eu lembro, eu sou rata de biblioteca, eu andei muito até hoje. Então, eu tinha uma biblioteca na escola pública que era ruim, e eu já tinha lido tudo. A moça chegava lá e falava, ô, Gislaine, o que você vai querer ver hoje? Eu já tinha lido tudo da Infantil Juvenil, eu já estava lendo Jorge Amado com 9 anos, né? Aí ela não gostou, tinha lido que eu ia, ela falou, esse não, tem que não dar segmento longo. E aí eu comecei a ir na Unisal. Eu descobri que a Unisal deixava você entrar na biblioteca. Mas eu podia pegar os livros. Então eu passava atrás da biblioteca. Leio que eu podia ler lá. Olha só que coisa maravilhosa que é o on demand. Você consegue acessar o que você quiser, de onde você está, na hora que você está. Por que eles não conseguem perceber a necessidade da gente de ir até os lugares? Falando ontem com os bancos. Cara, os bancos precisam se modernizar. A juventude está aí usando o digital, resolve tudo. Ir no banco para resolver uma coisa é inconcebível. Ficar 3 horas na fila é inimaginável. Então, assim, nós também temos que entender isso nos nossos negócios, tá? E parar de ser chato e falar, meu, tem que fazer melhor.
Diversas formas de aprender, rápidas, divertidas. Se tem alguém fazendo alguma coisa muito mais legal, no YouTube ensinando aquela galera a aprender e a gente também. Então, isso são algumas das diferenças do vertical para o horizontal. Quantos canais no YouTube tem? Quantos sites? Quantos amigos os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês, os estagiários de vocês têm em lugares do mundo? Jogando na internet, conversando nas redes? Quantos? Então, assim, a gente tinha vertical. Você conhecia as pessoas do bairro, da escola, da sua sala, era vertical. Agora eles têm um mundo de possibilidades. E aí, o que a gente fala, que está aqui, vertical, não significa mais nada. Não significa. Eles não entendem que isso é um grande diferencial. Vocês percebem? Então, a gente vai passar por isso no nosso dia a dia, nas nossas empresas, nas nossas propriedades, nas nossas famílias. Como é que a gente vai continuar se posicionando e como é que a gente vai continuar conversando com eles? Será que a gente precisa mesmo estar no topo? Ou será que a gente consegue se posicionar junto com eles na horizontalidade? Então, é uma grande mudança nas nossas vidas passar a pensar sobre isso, tá? Então, vertical e horizontal, algumas diferenças básicas. Vertical era a diferenciação por idade, como é hoje? Por mentalidade. Mentalidade. Então, quando você vai conversar com outras gerações, a gente diminuiu essa diferença de idade, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, mas o que faz a diferença? A sua mentalidade. Você está ativa, você está buscando se inovar, você está aprendendo, você quer acabar com qualquer coisa. A admiração que uma geração Z tenha por você é pedir para ele te ensinar a fazer alguma coisa no celular. E, nossa, ele fala assim, meu Deus, como que você não sabe isso? Eu já te ensinei 5 vezes. Você é burra. Então, assim, dica, não peçam. YouTube tem tutorial de tudo. Mas não peçam, aprendam a fazer. Aprendam a fazer. Só pede ajuda mesmo, se for de alguma ferramenta tecnológica, se precisar muito. Porque é assim que eles entendem. Se você não sabe fazer coisas básicas de tecnologia, não consegue conversar comigo. O que eu vou falar com você? Você não entende o do básico de tecnologia? Quando eu falo que a gente está sanduichado, é um problema, porque estão lá os mais velhos falando assim, vocês são muito novos ainda, vocês não entendem nada. Tem muito que viver. E os mais novos falam assim, você não sabe de nada. Eu tô aqui, eu faço isso aqui em 3 minutos, quer ver? YouTube, como que faz isso? Não, beleza, já sei. E aí? O que você ganha de mim agora? Então, nós estamos sanduichados mesmo, tá? Isso pode ser bom, se a gente souber utilizar essa ferramenta a nosso favor. Hierarquia, que hierarquia? Não é nem aí, querido. Por que ele vai te dar lugar pra você sentar? Você tá cansado, ele também tá. Por que ele vai acreditar que você é mais inteligente que ele, sendo que ele acessa tudo e qualquer coisa? Sendo que ele fala 3 idiomas jogando videogame? Sendo que ele aprende o que ele quer na hora que ele quer. Ele está te ensinando coisa que você não sabe. Então, por que ele vai entender que você está acima dele? Não, tá aqui todo mundo igual. Não todo mundo igual. Então, acabou a hierarquia. Na vertical, a gente tinha uma ode, né, uma ideia de que o intelecto era algo que nos diferenciava. Então, a gente buscava isso nos olhos de pessoas, as gerações mais intelectualizadas, que a biblioteca significava muito, que todos os cursos, as graduações, o DOC, o pós-doc, faziam diferença, e a gente tem uma coisa de falar disso, né? Então, tinha essa necessidade. Hoje, eles não têm mais isso, porque é isso que eu falei para vocês. Foi resultado. Ele tem muitos saberes superficiais, onde eles resolvem de tudo. Tem coisa boa e tem coisa ruim, tá? Mas é isso. Então, assim, tem muitos saberes. Eles sabem fazer tudo, qualquer coisa, se não souber, eles aprendem em 10 minutos. O foco é em parecer ser, né? Aqui a gente tira o foco em consumo. Lembrem-se disso, a gente tinha foco em consumo. Quantas vezes nós já não julgamos alguém porque ela não tinha algo? Ou porque ela tem mais e a gente já olha e fala, nossa, ela tem isso. A pessoa é poderosa. Às vezes é um escroto. Mas a gente coloca lá em cima porque tem isso.
Ou a pessoa não tem e a gente fala, pobre. E aí você vai conversar, a pessoa é uma riqueza de conhecimento, sabedoria, de amor, tremenda, que você fica até com vergonha de ter julgado a pessoa mal. Porque a gente foi modelado nessa chave vertical. A nossa plástica cerebral acostumou-se a fazer tudo isso, tá? A deles, não. Eles são em parece ser. Deixa eu ver seu Instagram. Você tá no TikTok? Por que você não tá no TikTok? Quem não tá no TikTok? Então, gosto de gente, né? Mas, enfim, então, é isso, assim, me parece ser, tá? E aí tem outras coisas que estão nessa agenda horizontal. Sustentabilidade, ativismo, igualdade, a tecnologia facilitando tudo. Por que isso é tão importante para eles? Porque eles nasceram ouvindo falar assim, o clima, a gente está acabando com o planeta, a gente está mudando o clima, a gente está devastando a Amazônia, tantas pessoas, tantos litros de água para produzir tantos quilos de carne. Vocês sabem o que eu estou falando. Muita coisa não é real, mas eles cresceram ouvindo isso. Eles cresceram convivendo com pessoas diversas e para eles isso está tudo bem. Coisa que para a gente não está. Para a gente precisou adquirir esse conhecimento, às vezes nem adquiriu ainda. Então, essas falas são a vida deles. Não adianta você falar, essa molecada é muito ativista, quer muita coisa, parecer ser. Eles querem parecer ser, gente. E eles cresceram ouvindo isso, e o que eles falam? A culpa é de vocês. Vocês deixaram o planeta chegar nesse caos. Vocês criaram uma sociedade machista. Vocês exploraram mulheres. Vocês exploraram negros. Eles se colocam numa condição que a culpa é nossa. Errado não está. Mas, na real, eles estão nessa condição, buscando por isso. E a gente ainda está assim, não posso falar mais nada agora que ficou chato. Uma galera chata. Não é que é chato, gente, essa é a vida deles. Eles se preocupam na real com isso. Então, chato talvez seja a gente que prefere continuar enchendo o saco de alguém que já posicionou que aquilo faz mal para ela. Eu não me sinto confortável aqui e eu fico assim, não, é porque isso não é nada, eu que faço. Todo mundo fazer bullying comigo lá, ficou legal, mas foi bom. Foi bom, você tá aqui enchendo o saco. Então, a gente tem que pensar no que a gente está trazendo e jogando para eles, porque eles não vão aceitar, tá? Tecnologia facilitando tudo, então é que eu falei para vocês. Você não vai mais pegar uma fila de banco de 3 horas, as conexões são mundiais, a gente tem amigos em todos os lugares e rapidamente você está navegando em sites de todo mundo, escolhendo o apartamento na Flórida em 30 segundos, né? Mas tem uma coisa que é muito gritante, solidão. Tem um estudo recente que aponta que 60% dos adolescentes e jovens com menos de 25 anos se sentem solitários profundamente. Por quê? Tudo isso aqui, e esse mundo internet, fez menos isso aqui. Eles não se conectam. Então, eles não têm relações sólidas, eles não têm relações profundas. Então, tem 2 grupos sofrendo muito com solidão. A silenciosa e o baby boomer, que já começo de baby boomer, e os jovens. São 2 grupos extremamente solitários. Os mais velhos, porque não conseguiram fazer o tip-off e estão se sentindo obsoletos e longe dessa nossa realidade. E os mais novos, porque nasceram do tip-off e não conseguem se conectar. A geração alfa possivelmente vai ser ainda pior. A geração alfa não vai nem conversar com a gente. Não vai. Porque não vai ter nada que fale com a gente se a gente não tomar cuidado. Então é muito sério. E aí as novas profissões. Então tem muita profissão surgindo, muita coisa acontecendo. Então essa geração... Eu vi um vídeo maravilhoso que se virou meio esses dias. Era um menino que falava assim... Ele é famoso. Esses dias ele estava na mídia. Aí ele assim, famoso que tem... Se eu falar, Chico Moedas, alguém sabe quem é Chico Moedas aqui? 3. Mas Chico Moedas é super famoso, gente. Vocês não sabem, vocês estão por fora aí lá. Eu também não sabia quem era até esses dias, né? Precisou da Luísa Souza aí na Ana Maria Braga para a gente descobrir quem era Chico Moedas. Mas tudo bem, né? Alguns anos atrás eu produzi alguns mails já para clientes, assim, a gente fez mails que foram para a Ana Maria Braga e a gente falava que chegou na Ana Maria Braga é o começo assim, que a hora que chegou na Ana Maria Braga chega para o público que não tem acesso à internet, ele não é heavy user de internet. E aí, então, agora quando eu fico sabendo de alguém que chegou na Ana Maria Braga, eu falo, meu Deus, como eu tô velha.
Então, cheguei nesse momento da vida. E aí ele falando assim, esse negócio de trabalhar, não gosto de trabalhar, não. É um pouco da zoeira, mas a real não é. Não gosto de trabalhar, não. Eu fui aprender a mexer com criptomoeda, eu fui pro YouTube descobrir como é que fazia dinheiro. Cara, e ele tá muito rico. E ele é o influencer, e ele tá vivendo a vida assim. Eu vou chegar em casa tocando meu violãozinho. Pagode, né? É isso, então. Foi assim, gente, fumando e tocando pagode. Daí ele fala isso. E essa é a realidade de muitos, tá? E aí a gente fala assim, mas nossa, tem que trabalhar 7 da manhã. Cara, essa geração não vai fazer isso. Essa geração que está chegando aí não entende trabalho como valor. Nós entendemos trabalho como valor, tá? A gente cresceu achando que precisava trabalhar muito. Que para você mostrar que você é alguém, para crescer na carreira, e você tem que mostrar que está trabalhando. Eu sou de São Paulo ainda, gente. Vocês querem saber que inferno que é? Vai morar em São Paulo um tempo. Em São Paulo a gente chega e a gente está assim, o tempo todo, é tudo acelerado, você tem que fazer tudo muito rápido, você tem que trabalhar, porque tem 10 milhões de pessoas para as coisas que você faz. E aí, quando eu cheguei aqui, eu até falei, que eu consigo acelerar um pouquinho, mas a gente consegue, ritmo é diferente. Assim, é valor trabalhar, mostrar que está trabalhando, ser workaholic. Eu preciso mostrar que eu trabalho muito, X horas de trabalho, que eu consegui isso aqui com muito trabalho. Qual que é o valor para eles? Que eu consegui isso aqui jogando um joguinho. Sou muito esperto. É isso, os valores são diferentes. O valor para eles é, eu quero uma profissão que me permita curtir minha vida, que me permita viajar, que me permita ter tranquilidade financeira. Eles falam de finanças como nós nunca falamos. Aí, isso é uma coisa boa, né, eles falam de finanças como nós nunca falamos. Nós estamos aqui e muitas de nós não sabem quanto tem no banco. E sabem quanto tem de dívida. E eles sabem, porque eles veem que a gente passou e eles aprenderam. Você não quer passar por isso. Minha filha fez essa escolha. Eu empreender, você tá doida? Eu sei que minha mãe e meu pai passaram empreendendo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem hora para chegar em casa. Problema. Eu vou fazer o quê? Construir uma carreira de executiva. Vou trabalhar numa empresa que vai me dar acesso ao que eu quero. Tal. Esses dias ela me mandou uma mensagem que ela estava em Curitiba. E ela falou, mãe, eu estou em Curitiba, eu vim ver aqui o projeto e a Coca-Cola pagou o apartamento só para mim. E ela estava super realizada, porque assim, em algum momento da vida eu falei assim, eu quero ser a pessoa que vai viajar e que a empresa vai pagar o hotel sozinha, para ficar no hotel e tal, com tudo pago. Era isso que ela queria. Que ela construindo a vida dela para isso. Porque ela não quer passar os perrengues que ela me viu me empreendendo passando. Então, para eles, os valores são diferentes. Não adianta achar que vai fazer do mesmo jeito. Esse aqui é um case que eu acho maravilhoso. O Kaepernick. Eu não sei se vocês conhecem. Alguns anos atrás, esse jogador, um jogador negro, numa das partidas cruciais lá de futebol americano, ele fez um movimento fazendo, né, uma referência ao movimento dos Panteras Negras por conta de algumas mortes de negros muito violentas que tinham tido nos Estados Unidos. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Vamos pensar na estrutura de poder? Quem está na estrutura de poder? Baby Boomer, X, que pensa de um jeito específico, vertical, hierarquia, obediência, aqui não tem espaço para ativismo, aqui não tem espaço para bandeira, o esporte é soberano, e esse cara não tinha que trazer esse problema para cá, o problema do racismo não é o problema do esporte, e ele foi expulso. Quando ele foi expulso, a Nike vira e faz o quê? Vem cá, Kaepernick, eu vou fazer uma campanha com você. A Nike, inteligente, olha e fala assim, a gente não consegue conversar com a geração Z. Eles não são bonzinhos, tá, gente? Empresas. A gente não consegue conversar com a geração Z. Vamos abraçar uma causa. Vimos abraçar também uma bandeira ativista. Essa é uma bandeira que nos interessa. Por quê? Porque tem muito jogador, muito atleta negro. Nos Estados Unidos, a gente vê basquete, o futebol americano, tem muito atleta negro. E aí a Nike foi e abraçou esse cara, botou a cara dele, fez um negócio maravilhoso, o arquétipo, faça o que importa, mesmo que você tenha o quê?
que se sacrificar, né? Mas aquilo, e a Nike fez isso. Tá bom. Aí a gente está falando de uma queda de gerações. Líderes que estão no poder, homens velhos, brancos, que têm ali toda a ideia de aqui não tem pauta ativista, não tem espaço para isso. As ações da Nike desvalorizaram 3%, o que fez um estrago grande, para quem tem um pouquinho de finança, no tamanho, no porte de uma Nike. Tá, só que em alguns dias, quando a geração Z reconheceu a campanha e abraçou a causa, subiu 8%, a Nike ganhou 24 bilhões de reais com essa ação em algumas semanas. O que aconteceu? Em 19 horas, o anúncio já tinha alcançado 43 milhões em disposição de mídia e ela dobrou as vendas no online comparando com o ano anterior. A geração Z tem um poder de compra imenso e de mobilização como a gente nunca teve. Tá? Se a gente não gostava das coisas, a gente falava no nosso grupo de amigos. A gente ia no Orkut, xingava numa comunidade, ou a gente vai no Facebook e reclama lá. A geração Z compra as causas, as brigas, eles se conectam, eles estão em rede, eles se fortalecem. Então são diferenças de gerações. Então nessa queda de braço, quem faz barulho? A geração Z. E então o movimento dos mais velhos que não queriam aquele ativismo fez uma queda para logo depois a geração Z abraçar essa causa e ela não cá. Então hoje a gente já sabe que, pode passar, Rafa, a gente já sabe que não dá para fingir que não está acontecendo. E a gente não pode achar que é mimimi. Essa é a realidade deles. Eles vão lutar pelo que eles acham certo. Eles vão lutar para que a gente tenha mais igualdade, que a gente tenha mais condições, que a gente trabalhe menos e ganhe mais e viva bem. Eles vão lutar por isso. Então não dá para a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Prós e contras, tá? Então se a gente pensar, o desempenho dos profissionais, em geral, caiu muito. Para quem é contratante aqui, que é líder de equipe, sabe disso. A gente hoje tem que ensinar o básico. E não é só para a geração Z não, tá? Todo mundo está chegando, tem muita gente chegando no mercado. A gente tem uma crise mesmo de mão de obra. Eu acho mão de obra um termo horrível, porque a gente entende que a pessoa é só a parte que vai trabalhar, né? Que eu preciso só da mão dela. Mas a gente tem uma crise de pessoas chegando no mercado de trabalho que realmente teve uma queda na educação, que ainda não mudou direito para o tiflote, que chega sem saber das coisas básicas ou com muito erros, porque as outras gerações eram mais intelectualizadas. As outras gerações eram mais lento, tinham progresso na carreira, que levava anos para adquirir aquele conhecimento. Então hoje isso não existe mais. Então como os profissionais chegam no mercado, com desempenho menor. Claro, do bom disso, está mais fácil de destacar. Mais cedo eu estava falando isso com o Pedro e aqui, a gente conversando aqui com a Maria Eduarda, 2 jovens, geração Z, e aí eu falei para eles, respirem e tenham paciência, porque vocês são bons e se vocês tiverem paciência, vocês vão voar. É muito mais fácil de destacar. Se esses jovens, esses dias uma amiga falou pra mim, meu filho não quer nem estudar, 17 anos, fala que a escola é chata pra caramba, não quer tão lá. O que eu faço? Ele já investe, 17 anos, ele já investe na bolsa, ele tem um site que ele importa coisa e vende. Com 17 anos, ele já faz dinheiro, mas ele precisa, ele não terminou o ensino médio ainda, o que eu faço? Explique isso pra ele. Eles são inteligentes e racionais, gente. Explica isso pra eles. Explica, fala assim, olha, você para se destacar, você vai ter que fazer um pouquinho mais do que os outros. Um pouquinho mais. Então, conclua a escola. Entenda o que tem ali de coisa positiva para fazer. Nem que seja networking. Nem que seja aprender a conviver com as diferenças com os professores. Mas expliquem isso que eles entendem e eles vão adquirir. Contra obsolescência tecnológica. Gente, não tem jeito. A gente tem que se adaptar e aprender. Eu me lembro da primeira vez que eu tinha que botar o bendito do GPS, para funcionar, que era o GPS mesmo, sabe? Vocês lembram disso? Era o GPS, eu fui brigando com aquele GPS.
E a Jean vira e fala assim pra mim, você tá nervosa? Você vai deixar esse negócio ganhar de você? É um negócio simples, não adianta você ficar nervosa, você tem que aprender a fazer isso aqui. E eu, você tem que aprender. É isso, respira. E depois que caiu essa ficha, muitas vezes eu não sei fazer as coisas, mas daí eu falo, mas peraí, que você não pode ganhar de mim, eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Se eu não sei, tutorial resolve, YouTube resolve tudo. Então, isso aqui tá fácil pra gente. É muito fácil aprender qualquer coisa com qualquer tutorial. Tem template para tudo. O IAR chegando, gente. O IAR é uma realidade. É uma realidade, tá? Então, tá mais fácil. Tá mais fácil. Só que a gente precisa se abrir para aprender. Vamos pensar nisso no agro? Vamos ver se vocês entendem aqui, ó. Dá para ler aí? Patriarca, às vezes aquele, né, já está com 80 anos da geração silenciosa, o filho mais velho, às vezes aqui baby boomer, às vezes o caçula já está na X, nem é da mesma geração, ou o gerente da fazenda, né, a equipe está aqui na geração X, aí convivendo com millennials, netos, né, equipe de técnicos, graduados, são millennials, aí os bisnetos, os estagiários chegando, geração Z. Aí tem a outra geraçãozinha de bisneto mais novinho correndo pela fazenda, sendo alfa. Gente, vocês conseguem ver tudo que a gente falou agora, na dificuldade que a gente tem nas relações? Como que a gente fala para um senhor de 80 anos que fala aquilo há 50 anos do meio que começou, não tinha nada. Não tinha nada. Né? Ele fala, tinha 3 na rua aqui, eu fiz essa fazenda toda sozinho. Ele está errado? Não. Ele consegue aprender mais coisa? Não sei. Não sei se ele consegue mais nessa idade. Como que a gente, sanduíche entre as gerações, cabe a gente falar, entender as dificuldades ali e encontrar um jeito de se conectar. E, inclusive, traduzir o que a garotada está falando, tá? Cabe a gente que está aqui no meio, X e millennials, que a gente aprendeu a conviver com tecnologia, mas a gente ainda respeita eles e sabe da sabedoria dessas pessoas, fazer esse meio de campo. Tá? Força de trabalho. 34% da população brasileira, e aí nos próximos anos a gente vai chegar a 70% dos postos de trabalho entre millennials. 70% dos postos de trabalho, mas ainda convivendo com todas as outras gerações. Pensem que a nossa expectativa de vida só aumenta. Nós aqui vamos viver até os 110 anos. Nós vamos viver. Os nossos filhos talvez até os 120, 130. A gente já está vendo as pessoas agora produzindo órgãos em impressora 3D. E isso é uma realidade. Em mais 10 anos isso vai estar à disposição de todo mundo. Então, sim, evoluiu demais, nós somos mais longevos e a gente vai se manter ativo muito mais. Vocês lembram como vocês olhavam para a mãe de vocês, com a idade que vocês têm? Para as avós? Gente, eu me lembro de garota pensar nisso. A minha tia eu lembro que a minha tia tinha 28 anos e eu, garota, falava, nossa, 28 anos como é velha. Gente, com 28 anos hoje. A minha avó, na minha idade, já tá com aquelas roupinhas de, né, conjuntinho de viscose e tal. Imagina. Então, assim, a gente vai viver ativamente por muito mais tempo que as gerações que nos antecederam. Então, a gente, que bom, né? Ótimo, viver mais se a gente vai conviver mais tempo com eles. Então, não dá para a gente ficar ainda naquela posição. O Dado, ele fala um negócio assim, eu conheço pessoas de 40 anos que são velhos. E essas pessoas vão viver até os 110. E aí você fala assim, pra que você vai viver mais 70 anos sendo chato? Então, não dá, gente. A gente tem que viver bem. E viver bem é aprender a lidar com essas diferenças. Comportamento e ciência. Eu estou falando tanto aqui, onde vocês estiverem cansados, vocês vão ligar meu campo, tá? Comportamento e ciência. Bora lá. Coisas que explicam muito do que a gente tem que pensar, tá? A gente está evoluindo em ciência e tecnologia e em conhecimento. Há poucos anos a gente entendeu o funcionamento do cérebro e a gente entendeu que o córtex pré-frontal só fica maduro aos 25 anos. Tá? O córtex pré-frontal, essa frente aqui, é o que é a parte mais nova do nosso cérebro.
O nosso corpo só passou a ter o córtex pré-frontal há pouco tempo, assim, diante do quantidade de tempo desse planeta. Que foi isso que nos diferenciou das outras espécies, inclusive. Tá. O que o córtex pré-frontal faz? Ele é responsável por resoluções, por causa e consequência, por planejamento a médio e longo prazo. Sem o córtex pré-frontal, a gente não consegue discernir das escolhas aquilo que vai ter de consequência pra gente. Ou faz isso mais ou menos. Que é assim, você vê a criança chorando porque você não deixou ela comer pomada. Entendeu? Quando ela tava com a pomada na mão, você tirou, ela tá chorando desesperada. Ela não consegue entender causa e consequência, querido. Ela não vai fazer isso. Então, fisiologicamente, adolescentes e jovens não estão prontos para ter tomadas de decisões complexas. E a gente, às vezes, quer tratar o jovem de 16 anos como adulto. E entendam, não é. Então, cabe a gente, às vezes, ter essa conversa abertamente, tratar isso com qualidade, para que eles entendam que eles ainda estão imaturos em sua formação física. Só que aos 60 anos, a gente já começa também a ter alguns probleminhas e começa já a regredir. Ele é a última a ficar pronto e é a primeira parte do nosso cérebro que começa também a se desfazer. Todo mundo? Não. Isso varia dependendo da qualidade de vida que você teve, da sua alimentação, da sua nutrição, do seu DNA em si. Mas o fato é que por que às vezes velho fica criança de novo, teimoso de novo, inconsequente, fazendo as coisas sem pensar? Talvez porque o córtex pré-frontal dele começou a mostrar aí algumas pequenas falhas. Por que eu estou falando isso para vocês? Agora vocês têm conhecimento, não dá para desver. Não dá para desver. Se vocês sabem que assim funciona, quando vocês verem um adolescente fazendo besteira ou um velho sendo teimoso, o que vocês vão fazer? Talvez eu precise olhar com ele com um pouquinho mais de empatia, em vez de julgar. Tá? E eu olhar para ele e entender como a gente, no meio do sanduíche, pode ajudar. Livre-arbítrio ou inputs cerebrais. Eu gosto muito disso. O livre-arbítrio, segundo a neurociência, não é tão livre-arbítrio assim. Tudo que a gente consome faz, todos os nossos inputs, tudo isso que eu estou falando aqui, está criando sinais neurais, né, dentro de vocês. O cérebro de vocês está processando tudo isso. Todas as nossas respostas, pode passar, Rafa, todas as nossas respostas respondem a sinais que a gente já teve antes. Não tem como a gente responder a nada se a gente não teve aquela sinapse criada anteriormente. Tanto é que, às vezes, alguma coisa muito diferente, você não dá aquela travada, bugou, travou. O que eu tenho que fazer agora? Porque você não tem aquela sinapse. A sinapse vai ser gerada ali naquele momento. Então, por que a novidade nos dá medo? Porque a gente não tem aquela sinapse, a gente não sabe o que esperar daquilo. Então, isso faz parte da nossa evolução. Para nós chegarmos até aqui, a gente precisou disso. Então, o nosso cérebro entende assim. Tá bom, então, essa é uma analogia que eu gosto muito. Caminhar para o lado de Asa Delta. Todo mundo aqui, no próximo evento nós vamos fazer uma caminhada. A gente sabe Deus por que algumas pessoas entendem que ver morro é legal subir, mas a gente vai fazer uma caminhada, todo mundo junto, 3 horas de caminhada, um morro lindo, cheio de natureza, conversando, vai ser incrível. 3 horas. Eu tenho que ser... Parem e pensem sobre isso. Como é para vocês caminhar 3 horas numa subida de uma trilha? Chegou em cima, maravilhoso. Está linda, o que a gente vai fazer? Celular, todo mundo, ofegante ou não. Maravilhoso, cheguei aqui, foi super fácil. Que delícia de dia, incrível. Olha, estou aqui com as minhas amigas, que lindo, gente. Olha essa vista aqui, não façam isso. E eu nunca mais vou poder. Mas façam isso, é maravilhoso. Tá bom, parecemos um ser. E aí a gente fala assim, bacana, agora tem que descer 3 horas. Ou dá para descer de Asa Delta, 5 minutos. Olha que lindo. Quem desce de Asa Delta? Quem desce? 1, 2, 3. Ó. Livre-arbítrio, gente. Por que vocês não vão descer de Asa Delta? Quem não desce de Asa Delta que quer falar para mim por que você não desceria? Medo. Em algum momento você teve alguma coisa assim que você travou? Já? Vários sinapses neurais. Né? Pois é, sinapses neurais. Essa pessoa aqui sou eu, tá? Pulando de paraglide. Eu fui um dia num evento e tal, e aí eu tava ali e a gente tinha batido uma meta, então
A empresa levou a gente para um passeio e tal, e falou assim, a gente vai pagar para quem quiser. Tinha umas 20 pessoas, umas 5, inclusive eu, fulano de Paraguai, o resto não quis doar. Quando eu pulei e lá em cima é incrível. Tem uma coisa maravilhosa que é silêncio, que a gente aqui embaixo não sabe o que é. Só você estando realmente X metros de altura lá para saber. Eu não sei se eu faria de novo, mas naquele momento eu fiz. Por quê? Porque ao longo da minha vida, simplesmente eu não tive muitas situações de perigo, eu não tive que lidar com medo de altura, então eu fui exposta a esse tipo de medo. Depois, quando eu desci, que foi uma descida meio conturbada, mas tudo bem, cheguei bem, tô aqui, né? E as pessoas começaram a me falar assim, você é doida, você podia ter morrido. Por que você foi fazer isso? Teve uma pessoa que me falou assim, o que você está querendo provar para quê? Para pular de paraquedas, para pular de paragliders. Gente, são respostas reais. Tudo que a gente fala, cadê a Rayane? O Alisson fala isso, né? A boca fala, como que é a frase? A boca fala que o coração está cheio, que a cabeça está cheia, alguma coisa assim, não é? O coração está cheio? São sinapses que a gente criou, gente. A gente vai responder com medo ou com euforia, porque pode passar, Rafa, porque tudo no nosso cérebro funciona em busca do desejo ou para fugir da dor. Tudo, o tempo todo. O tempo todo. Quem está aqui gostando do que eu estou falando, está achando ótimo, isso aqui está sendo prazeroso. Quem está aqui falando assim, que papo chato, ele está pensando em ir embora, fugir da dor. A gente está assim o tempo todo, buscando desejo, fugindo da dor. Se eu vou pular de asa delta, se isso para mim for prazeroso. Se não for, eu não vou infligir dor a mim mesma. Eu vou descer a trilha de novo. Agora eu vou assim, você tá doido que eu vou descer 3 horas? Eu tô aguentando meu joelho, Não, para, quieto. Vou de asa delta. Eu escolho o prazer ou menos dor. Talvez a gente, em algumas situações, a gente escolhe com a situação que dá menos dor. Isso em tudo, na comunicação também, nas nossas relações também. A gente está fugindo da dor ou buscando o desejo o tempo todo. Muito bem, isso, já caminhando para o encerramento. Do que a gente falou até agora? O que a gente falou até agora? De comunicação, de geração, de humanidade, de ser humano, de medo. Do que a gente falou até agora? Deixa eu encerrar. Aí eu vou trazer uma frase da famosa filósofa contemporânea de Betim, que é a solução para todos os problemas do mundo está em mais amor e educação. O que a gente falou até agora? De 2 coisas que eu bato o tempo todo. Gentileza, amor e educação. O que eu queria fazer com vocês aqui é dar um pouquinho de ferramenta para que vocês entendam um pouquinho de ciência, entendam de fisiologia, entendam de comunicação, entendam um pouquinho das diferenças que nós temos entre seres complexos que somos, que cresceram em contextos diferentes. E que a gente olhe com um pouquinho mais de empatia para o outro, com um pouquinho mais de amor, para diminuir o ruído na comunicação. É sobre isso. E isso serve para tudo. Isso serve em casa, isso serve na rua, isso serve nas empresas de vocês. Como é que vocês estão preparando as empresas de vocês para trabalhar com geração X, com baby boomer, porque eles estão aí, eles vão viver até os 110 anos, eles precisam trabalhar, gente. E muitas vezes são profissionais incríveis, porque conseguiram construir conhecimento, sabedoria, que se eles entenderem o gatezinho da tecnologia, imbatível. Imbatível. E como que a gente está construindo os nossos negócios, as nossas famílias, as nossas relações para trabalhar com a geração Z, que já é realidade e que em mais 10 anos vai estar muito presente em todos os lugares. Com conhecimento, educação. Primeira coisa, a gente precisa entender isso. E aí, olhar para o outro com empatia e amor. Os conflitos de geração, então, podem ser resolvidos assim, com educação e informação, e olhar com amor e empatia, né? Quando a gente conhece esses sentimentos dentro da gente, que nem a Clarice Lispector fazia, a gente consegue, então, reconhecer os outros, e aí tratar aquilo com mais empatia.
esses desafios vão nos levar a uma comunicação mais assertiva com os nossos, com os outros, né? Aí eu adoro música, e fazendo e cantando, eu canto nunca mais. Vocês me veem falando sozinha, mas eu digo, não, mas eu tô cantando, eu falo sozinha mesmo, assim, tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Nunca mais repitam, no meu tempo era bom. Se você está falando que no seu tempo era bom, você decretou que você não está mais olhando para as coisas boas do agora, e tem muita coisa boa agora. Ainda somos os mesmos que vivemos, fomos nossos pais. Cara, não é novidade. Os nossos pais não sabiam como falar com a gente. Os nossos avós não sabiam como falar com os nossos pais. A gente também está apanhando dos nossos filhos aqui na vida do dia a dia. E vai ser mais difícil, cada vez mais difícil? Não. Se a gente conseguir aprender alguma coisinha nova todos os dias e contar o que é valor para eles, o que é valor para os nossos pais, o que é valor para os nossos filhos, a gente vai conseguir se conectar com eles, tá bom? E a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência, né? O que a gente espera dos outros? O mundo também está esperando da gente. Focar em nós mesmos. A próxima, só fazer a revisão geral. Diferentes contextos, diferentes respostas. Quem viu as torres no dia 11 caírem, no dia 11 de setembro, não é mais jovem, passou por ele sensações. Se você viu as torres caírem, você sabe a origem que estava, você não é mais jovem, tá? Seu contexto é esse. Se você viveu esse contexto, você responde diferente a outras coisas. Tá? Se você não teve medo de bomba atômica, você responde a outras coisas. Se você cresceu vendo internet, mexendo no celular, então você responde de outras formas. Os valores são diferentes para cada geração, então vamos aprender com isso. Motivação desejadora, todas as nossas respostas, todas as nossas respostas são em busca de desejo, ou para fugir da dor. Alguém que reage de algum jeito que você não entendeu, pare e pense, essa pessoa está em busca de desejo ou fugindo da dor? Olha, fala um pouquinho mais de empatia, entende o que você consegue fazer. Quero adaptar isso constantemente. Não tem mais desculpa. Tutorial, aprende a fazer, vamos nos adaptar. Cada nossa, por quê? Porque a gente está naquela janela que o nosso córtex pré-frontal está 100%, né, gente? Olha que maravilha! Isso é maravilhoso, que a gente tem condição de tomar as decisões de forma mais lenta, com o cérebro funcionando plenamente. Então, dá para a gente se adaptar. E aí tem um videozinho só para encerrar, que eu acho ótimo.
Eu acho maravilhoso. Acho que resume bastante o que a gente falou aqui, né? Vamos olhar para mais paciente, olhar para o outro, porque às vezes a gente está reagindo. A gente não sabe, não está ouvindo para o outro, não está enxergando o outro. E aí, mais uma frase que eu gosto muito de falar, que eu vou repetir muitas vezes no estudo da série, vocês vão me ouvir falando muito sobre isso, é que a gentileza é quando o amor transborda. Então, eu diria que quando a gente consegue ser gentil, quando a gente encontra o amor, e esse amor é dentro da gente, é com a gente mesmo, aí quando a gente transborda, a gente consegue olhar para o outro com gentileza, tratar os outros com sorriso, e não colocar os nossos problemas à frente dos outros. Tá? Então, é sobre isso. Obrigada, muito obrigada pelo tempo de vocês. Pode. Aqui tem as redes sociais, tá? Se ninguém quiser, só fazer um merchan. Ouçam, assistam os nossos videocasts, porque a gente está aos pouquinhos falando de todos vocês para ver-nos. As histórias são maravilhosas. Então façam essa gentileza. Assistam, escutem, comentem, compartilhem com outras mulheres incríveis, porque é isso que a gente precisa, levar retirando na motivação para esse mundo, tá bom? Beijo a todas, muito obrigada pelo tempo de vocês.